É difícil explicar o meu percurso porque foi desenvolvido com um conjunto de oportunidades que foram surgindo, outras que não surgiram e, portanto, todos nós no futebol temos que nos enquadrar com o contexto em que vivemos e, portanto, depois de muitos anos em certos clubes, outros anos em certas zonas do país, portanto, isso faz parte da nossa vida e temos de estar preparados para, em qualquer momento, podermos abarcar um projeto que seja dentro, fora ou em contextos absolutamente difíceis ou então absolutamente mais reconfortantes. Este novo desafio tem uma particularidade, que era podermos testar um aspecto que me parecia que era importante. Concentrarmos só num aspecto de desenvolvimento do treino. Só concentrarmos numa temática. Por acaso este tinha duas temáticas, mas se calhar o futuro vai demonstrar que é possível de fazer cursos de muito curto prazo, em que vamos só debater uma temática e essa temática ser o mais profundo possível. E nessa temática que vamos aprofundando, normalmente deve ter sempre um contexto de prática e um contexto de explicação dessa prática. E só dessa forma é que podemos que a prática possa ser mais reconfortante, seja mais capaz e mais interessante. O outro aspecto que aqui desenvolvemos por questões particulares foi o facto de começarmos com a prática e irmos explicando o que é que aconteceu e depois, naturalmente, também podemos aquilatar daquilo que aconteceu durante a prática antes de as pessoas serem referenciadas relativamente aos aspectos mais importantes e fundamentais. Parece que foi uma situação que saiu bem e se calhar é um aspecto a explorar, porque não é normal fazermos primeiro a prática e depois a teoria. O que é normal é primeiro fazer a teoria e depois irmos para a prática e depois fazermos a confrontação. Aqui fizemos ao contrário e penso que a experiência tem que ser refletida para o futuro, podermos eventualmente avançarmos para outras temáticas, partindo do mesmo princípio. Vamos primeiro à prática, ver como é que as pessoas resolvem os problemas e depois vamos ver o que é que diz o aspecto mais teórico e organizativo e depois as pessoas verem-se eles próprios perante essas imagens que foram recolhidas e aqui temos um potencial que aconteceu neste curso que eu nem eu estava à espera, que tem a ver com a gravação dos sons, a gravação das imagens, o facto de termos estado fora e estarmos estado dentro e portanto há aqui um potencial que tem tantas coisas que em termos de riqueza que nós é preciso refletir aquilo que fazemos e penso que houve muitas coisas que surgiram bem e outras que eventualmente precisam de certos afinamentos e que vão ter com certeza boa projeção no futuro. A formação nacional de treinadores tem aspectos muito positivos e tem outros menos positivos. O mais positivo é o facto de se concentrar num certo período da formação do treinador. E esse ser uma boa possibilidade, porque o treinador concentra o seu período temporal de formação nesse tal período e depois vai à sua vida e poderá desenvolver na sua prática diária aquilo que aprendeu e aquilo que acredita como convicção. Todavia, estas formações mais pequenas e pontuais que vão sendo feitas ao longo do tempo poderão trazer uma nova reflexão, porque se concentra só num aspecto, enquanto que numa formação mais integral e mais ampla tem muitos aspectos, muitas temáticas, que muitas vezes algumas ficam bem encerradas na memória do treinador e outras ficarão menos concentradas e menos significativas. Esta aqui tem a particularidade de se desenvolver concentrando só num aspecto, desenvolvendo o mais possível na sua profundidade e na sua largura, e na realidade podermos, o treinador que passa por aqui, poder refletir só esta parte e não se preocupar com os outros elementos. Evidentemente que uma formação compartimentada tem as suas vantagens, terá também as suas desvantagens, mas também uma formação mais ampla
profunda e larga, também tem outras desvantagens, que é o facto de algumas das coisas passam ao lado do treinador e que não ficam tão bem acomodadas dentro da sua memória. Eu tenho a certeza absoluta, porque já fui várias vezes e já fiz várias formações no Brasil, vai correr bem, de certeza absoluta, porque há uma coisa que aquele mundo enorme que existe no Brasil é que eles acreditam muito na filosofia europeia, acreditam muito no conhecimento europeu e, portanto, respeitam muito aquilo que é a dimensão europeia. Não é por acaso que sempre que alguns treinadores da Europa que vão até ao Brasil são muito bem recebidos do ponto de vista daquilo que são as suas teorias, daquilo que são o ponto de vista prático da sua visão sobre o futebol. Naturalmente que existe um outro espaço para conquistar, é que não existem muitos treinadores europeus no futebol brasileiro. E isso é um dado engraçado, ou seja, há uma aceitação bastante clara relativamente aos aspectos do conhecimento, aos aspectos de organização, da disciplina e, portanto, todos esses aspectos são bem aceitos, mas depois quando se chega possivelmente à possibilidade de uma contratação de um treinador europeu, não estou só a falar dos portugueses, mas europeu, aí já as coisas já não correm tão bem. Não sei porquê, talvez por falta de hábito. Há de haver, com certeza, um ou outro treinador que virá da Europa e um dia há de abrir melhor as portas do Brasil, mas isso é um problema do tempo. Tal como existia na Inglaterra, que era raro haver um treinador que não fosse inglês, e agora é raro haver um treinador inglês no espectro, pelo menos os treinadores mais conhecidos, no espectro da Primeira Liga inglesa. Bom, relativamente à parceria que vai existir entre a Quest e uma universidade brasileira, naturalmente que são o partilhar de conhecimentos, naturalmente que as pessoas entendem que o conhecimento também está nas universidades, também está, o conhecimento está em muitos sítios, não está só num sítio, está em muitos sítios e as universidades contribuem para o desenvolvimento do futebol. E tem contribuído muito, especialmente na análise do jogo, entendendo como o jogo pode evoluir, entendendo claramente como é que os treinadores poderão melhorar as suas competências do ponto de vista da informação, da comunicação, da motivação e também nos aspectos das competências de treinar diferentes aspectos para o desenvolvimento e preparação de uma equipa. Naturalmente que este trocar de conhecimentos é fundamental, porque muitas universidades estão muito focadas nos aspectos mais da área da biologia, mais da área da psicologia, e nós em Portugal estamos muito focados no problema da dimensão tática e da dimensão estratégica. E estas dimensões são para nós a matriz fundamental do desenvolvimento do jogo. Desenvolvimento do jogo que não esquece as outras dimensões psicológicas, sociais, e portanto, e biológicas, claro, mas que elas não são o centro do jogo, mas são elementos repercussores e fundamentais para que as outras se possam manifestar numa forma mais sólida, mais ampla e mais profunda, que é o caso da matriz estratégico-tática, porque o conhecimento do jogo do adversário, o conhecimento de como é que nós montamos modelos de jogo de forma a compatibilizar não só uma filosofia do treinador, mas também a filosofia que é inerente a qualquer jogador que, devido à sua formação em vários clubes, também tem uma ideia e uma filosofia de jogo para além de uma filosofia de vida, é preciso congregar um projeto coletivo dentro daquilo que é também um projeto individual, que é inerente a qualquer jogador e que é inerente ao próprio desenvolvimento de cada jogador. Estas parcerias têm esta situação, nós passamos o Atlântico, mas do lado de lá existe conhecimento, do lado de lá existe competências, e essas competências reunidas num momento que pode ser histórico, num momento que pode ser, num pequeno momento que pode ser poucas horas, mas com certeza que essa troca vai marcar definitivamente as pessoas que estão em cada lado do Oceano Atlântico, mas que vão ser fundamentais para que as pessoas possam evoluir e possam desenvolver-se do ponto de vista da sua profissão
conhecendo os hábitos, as rotinas e os outros saberes existindo nos outros países. Bom, nós sabemos que Angola está sedento de formação. Angola está a desenvolver-se do ponto de vista social e económico de forma muito forte. Foi colonizado por um conjunto de treinadores oriundos de leste que a única coisa que eu penso que fizeram foi fundamentalmente jogar, ganhar dinheiro, mas não deixar absolutamente muita coisa do ponto de vista da organização, da formação, do ponto de vista de amanhã haver uma melhor estrutura organizativa no sentido das instituições. E penso que o treinador português tem uma enorme capacidade de poder sentir como é que se organiza, quais são as competências fundamentais nos diferentes níveis de competição, e poderá deixar uma marca muito importante porque falamos a mesma língua, que é uma vantagem enorme, e também deixar, porque os portugueses têm essa capacidade de deixar uma marca. Não é por acaso que quando nós vemos o Brasil, vemos Angola, vemos Moçambique, nós deixamos lá uma cultura, e portanto não é por acaso que pelo menos a língua está lá. E portanto nós temos essa capacidade de poder entrar num espaço, que é África, num espaço que se fala português e que há uma vontade enorme das pessoas entenderem que o jogo de futebol precisa de ser aprendido, precisa de ser desenvolvido, precisa de ser aprendido no sentido de uma melhor evolução daqueles jogadores, daquela imensidão de jogadores que Angola tem e que com certeza irá ter muitos frutos no futuro. E a imensidão do tamanho de Angola dá para espaço de formação que é absolutamente algo tal e qual como no Brasil, quer dizer, é uma imensidão de espaço, de pessoas, e que, não sei se as pessoas sabem, nem sequer o primeiro nível de formação de treinadores o Angola tem. E, portanto, isso demonstra qual é o nível tão básico que os treinadores que querem fazer formação com jogadores, que querem eventualmente estar no âmbito profissional, terão de trabalhar para que mais tarde possam ter um certificado que os habilite a trabalhar também noutros países. E que possam nós mais tarde termos treinadores angolanos a trabalhar em outros países, em África, como na Europa, como na Ásia, etc, etc, etc.